mais de 180 personalidades de Presidente Prudente são homenageadas pela Associação Prudentina de Escritores. Isso acontece todo mês de setembro no Sarau Solidário com o troféu Benjamin Rezende. O sarau foi realizado 118 vezes com a presença de artistas culturais. Quem está comigo hoje é o escritor, poeta e agente cultural Carlos Francisco Freixo, que já dá aula de português, dirigiu peças de teatro e agente da Associação Prudentina de Escritores, tá? Do Sarau Solidário e da Lei Municipal de Incentivo à Leitura. Carlos, muito obrigado pela sua presença e ter aceito o nosso convite. É um prazer. Tá. Vamos conversar um pouco com você e eu vou perguntar qual a importância e as principais conquistas da Associação Prudentina. Bom, a Associação Prudentina de Escritores, o primeiro ponto para nós é o fato de termos nos reunido, então onde a gente tem agregado os escritores, poetas, compositores, principalmente, e a partir daí dá para a gente fazer um movimento cultural mais efetivo, porque na nossa cidade nós temos muita gente produzindo, mas normalmente o pessoal está espalhado, então o fato da gente estar reunido em associação, pelo menos a gente tem um pouquinho de visibilidade, mas o compromisso de mês a mês a gente estar produzindo, além dos trabalhos que o pessoal eventualmente faz de lançamento de livros, de música e por aí vai. Certo. E quais são as dificuldades da associação? Bom, nosso trabalho praticamente é um trabalho voluntário, tá? Então, quando a gente fala de cultura, parece que todo mundo acha que a cultura é gratuita. Gostaríamos que fosse, mas quem está produzindo, quem está lançando livros, quem está produzindo música, tem um gasto, tem um custo. E todo esse custo praticamente é bancado pelos escritores. Então, ainda não conseguimos descobrir o caminho, mas com certeza a gente está em busca aí de alguma solução para isso e principalmente, quem sabe uma hora as autoridades começam a perceber que esse trabalho cultural ele precisa ser efetivamente trabalhado. E aí a gente fala dessa questão financeira sim. Certo. Você conta que com 11 anos você já começou a ter esse gosto pelas escritas, né? Conta pra gente como que foi um pouco dessa vontade, como começou. Essa aí é uma parte interessante, porque aos 11 anos eu queria ser compositor. Então eu ouvia as músicas por aí, depois eu fazia letras e depois eu esquecia a melodia, que normalmente era um plágio em cima de outras tantas músicas. Depois esquecia então a música, ficava com o texto. O tempo passava, eu começava a reler, era tanta porcaria feita lá que depois eu fui descartando aos poucos e aí eu percebi que o caminho seria então o quê? Me aperfeiçoar então na escrita e principalmente eu produzi poesia. Então trabalhando a poesia e a partir da poesia poderia ter algum resultado em alguma música, como efetivamente depois acabou acontecendo. Hoje eu posso dizer que também sou compositor, mas não é bem o meu caminho não. Certo. Carlos, nós conversamos com a Débora Salomão, que realizou ilustrações para os seus livros, né? Vamos conferir. Olha, quando eu cheguei na escola Mirella, há 15 anos atrás, eu comecei a trabalhar com ele. Foi assim que nos conhecemos, porque ele é professor de português e eu sou de arte. Então fazíamos projetos juntos com os alunos. Disse que estava escrevendo um livro, passou para mim os textos e falou assim, ó, eu quero que você faça as ilustrações. Eu falei, como? Eu nunca tinha feito um trabalho assim. Mas eu encarei um desafio assim, foi bem legal, gostei. Eu vejo ele como um idealista que acredita muito em tudo que ele faz. Esse sarau que acontece todo mês lá no Matarazzo, gente, há quanto tempo que acontece e ele continua acontecendo. Ele é da Associação dos Escritores de Prudente, eu até fiz o primeiro logotipo da associação para eles. Então, assim, ele é um sonhador. Só que ele busca, ele corre atrás e ele realiza. Então essa é a grande contribuição dele, né? De acreditar e correr atrás, e quem ganha somos nós. O que você achou desse depoimento? Olha, tem hora que a gente faz algumas coisas que a gente não sabe de onde vem.
A Débora, realmente, do que ela falou, estava com um trabalho Cacófatos Histéricos, apresentei os textos para ela e ela pegou o desafio. Só que ela falou, ó, quando eu terminar eu entrego para você. E realmente eu não vi o processo, ela trabalhou todo ele e depois de pronto foi que ela me apresentou. Aí fechamos o trabalho. Mas há um fato curioso que dá para a gente contar desse aspecto, que um dia na escola os alunos pegaram o nosso livro e estavam lendo, mas lendo o quê? Lendo as figuras que ela tinha feito, não eram os textos não. Mas então ali existe uma leitura também, então que a Débora fez através das ilustrações e os alunos ali fascinados também com a figura. Então foi um trabalho que é realmente bem interessante que fizemos. E aí nos surpreende sempre, né? Carlos, o papo tá bom, mas agora vamos para um rápido intervalo e não demora nada. E já voltamos já com o agente cultural Carlos Francisco Freixo, da Associação Prudentina de Escritores. Vamos falar também do Sarau Solidário e do incentivo à leitura. O que me enche de orgulho é o conhecimento. Afinal, ele nos torna mais humanos. E quando você sabe lidar com a razão e a emoção, aprende a superar os desafios. Sabe o que eu aprendi até aqui? Que o saber não se busca sozinho. Por isso, compartilhe e aprenda com as pessoas. Conheça o que está perto e conecte-se com o que está distante. Seja a inspiração para mudar o mundo à sua volta. E saiba respeitar as diferenças. Porque pessoas diferentes criam coisas incríveis juntas. E aí está o grande segredo. O conhecimento fundamenta ideias e dá vida ao sonho de cada um. Tenho orgulho de quem ensinei até aqui. UNOeste. O conhecimento te transforma. Estamos de volta na terceira edição do Metamorfose. O bate-papo de hoje é com o escritor Francisco Freixo. Carlos, o Sarau Solidário reúne áreas de cultura de acordo com temas. Desenvolve quais temas e áreas? Olha, todo mês a gente pensa num tema diferente. Mas não é por pensar o tema diferente. A vida apresenta todos esses temas, então não dá para a gente ficar trabalhando em função só de um tema. Às vezes quando o pessoal fala de sarau, o pessoal acha que poesia também só fala de coisinhas bonitinhas também, né? Mas, volta e meia, tem os temas dos mais variados. E dentro dessa variedade que temos, também envolvemos as artes de um modo geral. Então, dentro do pessoal disponível, a gente vai envolvendo, basicamente sempre tem literatura, música, e a partir daí a gente tem artes plásticas, tem artesanato, tem fotografia, tem dança. Então sempre vai dependendo do tema e da disponibilidade dos artistas da cidade. Juntamos tudo e a partir daí tem um trabalho que vai se tornando sempre bem interessante. Certo. E você como escritor, como você enxerga hoje o mercado de trabalho em Presidente Prudente? Bom, o pessoal precisa começar a perceber que na cidade existem escritores. Esses escritores estão aí, seguramente nós temos só na cidade mais de 60 escritores, mas sem falar na região. Então, nós temos aí de inúmeras cidades e o pessoal produzindo bem, contando boas histórias, fazendo poesias bem interessantes. Então, quando a gente começou em torno do sarau, a gente sempre pesquisando os clássicos. Hoje o sarau tem fluído mais com o trabalho dos próprios escritores. Então, é também, juntando o sarau com o trabalho dos escritores, o que vai se tornando gostoso é a gente poder se reunir e poder ver esse trabalho efetivamente sendo apresentado. Vamos falar agora de uma premiação que existe que leva o nome de Benjamin Rezende, né? E vamos ouvir o Benjamin Rezende. E sempre dinâmico. E ele queria fazer uma espécie de academia, né, de letras, e aí ele fez a Associação dos Escritores de Presidente Prudente.
E ele foi atrás da música, da pintura, da escultura, da dança, e ele foi formando um bloco. O trabalho do Freixo é um trabalho de dedicação. Só quem tem dedicação e amor à arte é que faz isto. E ele é a alma de toda a associação dos escritores e artistas. O trabalho dele é muito bom, da gente dar um 10 para a cultura prudentina, para a cultura da Alta Sorocabana, Oeste Paulista, né? Então, o trabalho dele é gratificante e glorioso. Bacana, né? O que é essa premiação e por que ela leva o nome de Benjamin Rezende? Olha, o nosso carinho pelo pessoal que está produzindo arte. Então, às vezes, o artista ele está produzindo e muitas vezes ele não se reconhece, sabe? Faz porque gosta, porque teve algum problema, começou a desenvolver, quando na verdade existe uma arte ali acontecendo. Nós temos uma mania, eu costumo falar, que a gente só olha para os ETs, né? Os extraterrestres, os de fora da Terra. Então parece que sempre os outros são mais importantes e a gente não consegue olhar o que está do nosso lado. Então, quando a gente tem que dar um presente, a gente vai num lugar obscuro, compra um presente, entrega para as pessoas, quando poderíamos dar um presente de alguém de uma arte, de um artesanato efetivo que é feito na cidade, de um livro de um escritor da cidade, de um CD do pessoal da região. Então, se a gente gosta, a gente tem que ajudar esse pessoal a se manter. O ajudar fica meio relativo, eu não gosto muito dessa palavrinha não, mas é um produto para ser comprado, para ser consumido. Então, a gente precisa. Então, dentro do troféu Benjamin Rezende, é o nosso olhar de carinho pela produção que o pessoal faz, pela inspiração que traz para a gente. E um detalhe, de todas as áreas. Então, nós temos cinema, nós temos escultura, nós temos artes plásticas, temos artesanato, e o pessoal de música, temos inúmeros compositores aqui na cidade produzindo muitíssimo bem. Então a gente precisa aplaudir, é esse nosso aplauso, é o nosso carinho que a gente procura com esse troféu. E por que Benjamin Rezende? Que o Benjamin Rezende é para nós a grande referência. Foi professor da UNOeste, onde eu trabalhei depois, e quando a gente fala de literatura, a melhor orientação que a gente tem é com ele. Então, se precisava, então, ao mesmo tempo a gente homenageia o Benjamin e passam as pessoas também a ser homenageadas com esse troféu Benjamin Rezende. O papo tá bom, mas vamos para mais um intervalo do Metamorfose. E já voltamos com o último bloco com o programa com Carlos Francisco Freixo. Tuas escolhas te definem. Sabe por quê? São elas que fazem alcançar seus objetivos e viver suas próprias histórias por caminhos ainda não percorridos. Mas para isso, algumas coisas vão ficar para trás e você vai precisar investir tempo e energia nos novos desafios. Então, pense e questione-se a cada novo passo, a cada meta conquistada, um motivo para compartilhar. E a cada descoberta, um motivo para aprender e viver intensamente, porque o conhecimento te transforma. Mantenha-se firme para ir além, sem perder o foco e a motivação, pois hoje podem ser apenas sonhos, mas amanhã podem ser objetivos. A UNOeste é a escolha certa para você chegar lá. Vestibular UNOeste. Você quer, você faz. Inscreva-se já. www.unoeste.br. Estamos de volta com o último bloco do Metamorfose. O nosso entrevistado hoje é Carlos Francisco Freixo, escritor, poeta e agente cultural da Associação Prudentina de Escritores. Conta um pouco para nós, Carlos, sobre a Lei Municipal de Incentivo à Leitura. Ela saiu do papel? Agora me engasguei, tá? Mas aí nesse caso, quando uma lei acontece dessa maneira, porque no mínimo
existe algum trabalho a ser feito e a ser desenvolvido, porque uma lei, se não é aplicada, se lei de incentivo à leitura, se isso efetivamente... De que maneira? De que maneira? Então, se nós podemos, dentro de uma semana mais efetivamente, talvez fazer esse diálogo aí dos escritores da própria cidade e da região, né? Então, do pessoal reconhecer. Por quê? Porque, no mínimo, nós temos toda essa molecada despertando para isso. Porque se gostam das histórias, elas, no mínimo, pode ser que elas podem se tornar escritoras, ou não, tá? Porque quando eu falo que não precisa ser efetivamente escritor, mas são boas pessoas que vão ouvir, que vão conversar, que vão dialogar com as pessoas. Então, as histórias sempre abrem essas possibilidades. No momento em que nós temos essa semana e que ela efetivamente passe a ser trabalhada, então a gente se sentiria até mais realizado. Então, o que está acontecendo é que o pessoal celebra essa data dentro do que era o Salão do Livro e agora o FLITP, né? Do Festival Literário, mas aí eu não sei de algum trabalho efetivo, mais efetivo, dentro da cidade, dentro do município que esteja sendo feito. A gente vai trabalhar para ver se melhora um pouquinho isso aí. Certo. Você tem 5 livros publicados, né? Aí a gente tem um aqui, 9 meses a mais, né? Conta pra gente se escrever um livro é um dom ou você adquiriu ele com o tempo? Olha, a pessoa se sente motivada tem uma ideia de começar a escrever. Conforme eu falei, queria ser compositor, então começou por ali. Depois o tempo passa e vi que não era bem aquilo, então teria que melhorar. Só o fato de querer também não vai ajudar muito, não. Então a pessoa precisa passar pela experiência, começar a escrever, a partir daí ir aperfeiçoando. Mas por que você viu que não era bem aquilo? Porque aos 11 anos, o que eu escrevi, sinceramente, ainda bem que eu rasguei tudo. Né? Por quê? Porque eu trabalho aos 11 anos que você pode. Então não tem conexão, você ainda não sabe como fluir, como desenvolver uma ideia. Então, passa o tempo, você vê que as ideias eram de cabecinha de 11 anos. Eu posso te dar um exemplo de um texto que eu, por exemplo, eu fiz uma parceria comigo mesmo, e fica estranha quando eu falo isso, parceria comigo mesmo, porque aos 18 anos eu tinha feito um texto, achei que estava legal. Aos 28 anos eu retomei esse texto. A pergunta é, aos 18 e aos 28, eu era a mesma pessoa? Certo. Você falou lá atrás que você é um compositor. Você chegou a compor quantas músicas? Olha, eu acho que porque tem assim, então, dos poemas que eu fiz, algumas acabaram virando, porque aí foi com Cláudia Munco, com Júlio Vidotto, fiz com Júnior Passarello, uma que tem a ver com o Jubileu de Ouro da Diocese, né? Então tem alguns trabalhos que foram, mas eu tenho também algumas, umas 4 ou 5 que eu fiz letra e música e nem sabia bem disso, porque eu não conheço nenhuma nota musical, isso é um detalhe. Mas eu ouço muito música e normalmente um trabalho com a poesia também resulta nessa musicalidade. A poesia ela tem muito da musicalidade. Então, às vezes, pegar um texto, você pega o Trem de Ferro de Manuel Bandeira mesmo. Gente, não adianta compositor querer botar uma música porque o texto tem música, sabe? Então, aí é desse trabalho que foi aprimorando. Então, no final, quer dizer, 50 anos depois, eu consegui ser compositor. Certo. Carlos, você tem algum escritor que você se inspira bastante? Olha, eu tenho um monte de escritores, né? Então, desde um Drummond, Bandeira, um Fernando Pessoa, Camões, Flor Bela Espanca, o Machado de Assis, que é fantástico, escreve muitíssimo bem, quer dizer, nenhuma dúvida, né? Então, normalmente uns clássicos, mas eu gosto também de observar o que o pessoal está escrevendo hoje. Como professor de teoria da literatura, eu gostava mais até do que surge agora, porque esse era o desafio.
A gente analisar um clássico, perfeito. Eu quero ver um escritor novo aqui, né? Como é que está fazendo, o que ele está desenvolvendo. Então ali é que é interessante a gente perceber o trabalho efetivo. E temos, em Prudente temos. Certo. E quem tiver interesse em assistir e participar do Sarau Solidário, organizado pela Associação Prudentina de Escritores, o evento ocorre todo terceiro sábado do mês, às 7h30 da noite, no Centro Cultural Matarazzo. Sempre com novidades e temas diferentes. São arrecadados alimentos não perecíveis destinados para entidades filantrópicas. O Metamorfose fica por aqui. Carlos, muito obrigado pela sua presença, viu? Tá, foi um prazer. Ok. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau.